51. E eu fiquei pensando assim, sim, quanto tempo? E eu fiquei pensando assim, sim, quanto tempo? Que nessa vida a gente nasce sabendo que um dia a gente vai morrer e vai morrer vivendo. E quanto tempo que a gente tem de vida? Abraça Deus e com certeza eu foco na família. Hoje eu tô bem mais tranquilo, eu já mudei de vida. Eu pedi pra Deus, eu autorizei família. Levei desse jeito com o pecado, mas eu excluí. A minha cabeça é vários fatos, eu vou conseguir. Vejo o sorriso da minha filha olhando pra mim. Se o meu filho falasse, dizia: vai em frente, papai, que a vida é passageira e o tempo não para. Vai correr por nós, faz girar dentro de casa. Tu sabe que tu é o pilar da nossa casa. Eu te amo demais, tu sempre vai ser meu faixa. Eu vou levando desse jeito, eu sou faixa preta. Da minha família eu sou louco da cabeça. Mexeu com ele, toma, mexeu com ela, toma. Botou a mão na minha família, é toma, toma. Oi, não tá vendo que eu vim da rua é desde os 12. Atrás desse pote de ouro correndo sobre a vida. Falei pra minha coroinha, fica tranquila, que eu tô saindo da casinha é pra mudar de vida. Passei dentro da cadeia, é outra dimensão. Passei atrás da grade, amargura no coração. Mas eu sei que o tempo passou e foi sermão. Experiência é melhor do que caixão. Yeah, 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 yeah. E eu fiquei pensando assim, sim, quanto tempo? E eu fiquei pensando assim, sim, quanto tempo? Que nessa vida a gente nasce sabendo que um dia a gente vai morrer e vai morrer vivendo. E eu fiquei pensando assim, sim, quanto tempo? E eu fiquei pensando assim,